Fala galera, pessoal, temos mais um episódio no De Carona com o Jordão Moraes e dessa vez com nada mais, nada menos que o presidente fundador da Marca da Paz, Itamar Batista. Solta a vinheta. Pessoal, é uma honra estar aqui com o Itamar. Queria primeiramente agradecer aqui pelo convite, até aceitado o convite de vir falar aqui com vocês, enfim, pessoas do Brasil todo, até fora do Brasil, já tem pessoas inscritas no canal fora do Brasil. Maravilha. Mas, pastor, aqui é um momento de descontração, a gente vai perguntar algumas coisas e queria que você ficasse muito à vontade, relaxasse mesmo, não tanto, mas pode dar uma relaxada aí. Então, a primeira pergunta, pastor, que eu queria fazer é: como foi que começou a Marca da Paz? Olá pessoal, tudo bem? Então, a Marca da Paz ela começou exatamente há 28 anos atrás, quando nós desejávamos ter um negócio próprio, né? Ter uma empresa familiar, onde eu pudesse realmente fazer alguma coisa para ajudar a minha família. E nós começamos uma empresa de serigrafia, de silk. E o carro-chefe da empresa era fazer adesivo, fazer canetas, fazer chaveiros, fazer réguas, pintar camisetas, né? Tudo começou por aí. E no decorrer desses 28 anos, as coisas foram mudando, né? Foram tomando proporções diferenciadas no processo. Tanto que isso aconteceu em 1990. Em 1996, nós transformamos ela exatamente na Marca da Paz. E como é que isso começou? Começou que nós vimos uma necessidade muito grande no mercado cristão, evangélico principalmente, de alguém que tivesse uma roupa modelada para o cristão. Camisetas, né? Eu lembro muito bem que na época que nós começamos, estava no auge aquelas camisetas Pacalolo, Abi, enfim, uma série de camisetas que não tinha nada a ver com a gente, né? O segmento cristão. E aí eu lembro que alguém me falou: olha, Pacalolo significa nada mais, nada menos do que maconha. Eu falei: gente, mas como é que o cristão pode usar uma camiseta com esse dizer, né? E aí foi onde surgiu a ideia da gente começar a trabalhar camisetas com uma mensagens bíblicas, que era uma coisa que já estava no meu coração, de fazer alguma coisa voltada para mensagens bíblicas, não só em camisetas, mas também em outros tipos de produto, que foi aonde tudo começou. Dizem que desde novo você sempre teve essa visão muito empreendedora, gostava muito de escrever mensagens bíblicas. Tem uma história que você escrevia mensagens bíblicas no muro da sua casa, não é isso? Mais ou menos como era isso? Na verdade, Jordão, além de muito criativo, além de bonito, era muito criativo, né? Então, assim, eu sempre gostava de pintar, escrever, fazer desenhos, pintar, enfim. Mas, assim, tudo bem natural mesmo, né? Eu lembro muito bem que eu ainda era muito jovem, talvez uns 12, 13 anos. A minha mãe fez uma casa nova pra gente e o muro era muito grande. Eu falei pra ela: mãe, deixa eu escrever uns versículos bíblicos aqui nesse muro. E ela falou: não, meu filho, isso é pecado, isso não pode. Que naquela época, 30, 40 e tantos anos atrás, imagina, era realmente pecado, né? E aí ela não deixou e eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu vim para Goiânia para estudar, Jordão, o meu primeiro emprego foi exatamente numa agência de publicidade. Eu fui contratado numa agência de publicidade, era na verdade para ser desenhista, mas o que eles mais precisavam era de vendedor. E aí eu fui vender, então captar clientes para a agência e trazer recursos para a agência, né? E no decorrer do processo, eu fui ganhando experiência, né? Nesse processo de marketing, de publicidade, propaganda. E logo depois eu entrei para a Televisão Anhanguera, que é uma filial da Rede Globo no nosso estado de Goiás. E nesse processo foi onde eu encantei com toda essa área da publicidade e da propaganda. E de lá
foi que surgiu a necessidade de ter um negócio próprio, que eu sempre tive no coração, de ter uma empresa para a gente mesmo trabalhar. Eu nunca quis trabalhar para os outros, né? Eu sempre gostei de fazer uma coisa para mim mesmo, e foi onde tudo começou. E é bem interessante que o nosso negócio, nós empreendedores, nós acabamos montando o nosso próprio negócio e revendendo o produto da Marca da Paz. Então é basicamente uma filosofia muito parecida. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Você é formado hoje? Na verdade, eu comecei a trabalhar com publicidade e propaganda sem formação. Eu comecei a trabalhar, ganhei experiência, trabalhei mais de 15 anos na televisão Anhanguera com publicidade e propaganda, enfim. Mas depois que eu parei de trabalhar, que eu já estava na empresa, que eu já tinha começado a empresa, eu fui para a faculdade exatamente estudar publicidade e propaganda, que é uma área da comunicação social, né? E depois que eu fiz esse curso de comunicação social com habilidade de publicidade e propaganda, eu agora estou fazendo uma pós-graduação, um MBA em marketing e inteligência digital. Excelente. Algumas pessoas falam que para alguns empreendedores é muito fácil empreender porque já vem de recursos financeiros muito alavancados, históricos do pai, uma família tradicionalmente bem financeira. Eu queria saber, na sua história foi assim, Itamar? Quando você começou a empreender, já tinha muito dinheiro e pegou o dinheiro do pai ou da mãe e falou, já tem muito dinheiro, vou pegar o dinheiro deles aqui e vou tentar algum negócio. Como é que foi isso lá no início mesmo? Jordão, no início foi muito difícil, porque a gente só tinha vontade, sabe aquele negócio de você ter vontade, mas nós não tínhamos recursos. E a empresa ela começou exatamente debaixo dessa vontade, mas assim, com a única ajuda que eu tive foi do meu pai. Ele tinha um Corcel, aquele Corcelzinho, né? Não sei se o telespectador sabe do que eu estou falando, mas era um Corcelzinho muito, muito simples, que nós vendemos, eu lembro, por R$170, 170 mil cruzeiros, eu acho, nem me lembro mais a quantidade. Foi aonde nós começamos a comprar as primeiras coisas para fazer as mesas de silk, né? Foi uma coisa assim muito simples mesmo. Nós começamos muito simples. E graças a Deus hoje nós estamos dentro de uma condição que hoje a Marca da Paz já tem máquinas automáticas, o nosso processo de estamparia todo automático, as máquinas de costura de última geração, máquinas tudo eletrônica. Então assim, hoje a gente vê a diferença, né? Deus foi dando uma prosperidade ao longo dos anos e onde nós conseguimos chegar até onde nós estamos hoje. Mas tudo começou do zero, zero mesmo. Muito legal. E tem uma história de uma promessa que Deus derramou sobre a sua vida. Como foi assim que surgiu? Foi recente, assim, uns 3, 4, 5 anos? Como é que é isso? Não, na verdade, assim, desde que nós começamos a Marca da Paz, Deus tem uma palavra de promessas pra gente, uma palavra de prosperidade. Mas como isso tudo aconteceu? Aconteceu no momento em que eu dispus a fazer alguma coisa para a obra de Deus, independente se eu tivesse tempo ou não, ou com muito ou com pouco tempo, eu me dispus a fazer as coisas para Deus, e Deus, aí a partir desse momento, Ele, usando pessoas usadas por Ele, né, foram até de mim e me disse, olha, eu vou abençoar o seu negócio. Deus manda dizer que vai abençoar o seu negócio pela tua fidelidade, e a bênção vai ser tão grande que lá no final você vai cantar o hino da vitória dizendo, só o Senhor é Deus. Eu acreditei naquilo, e aí que eu comecei a investir mais e mais na obra de Deus, porque eu sabia que a prosperidade, a bênção de Deus, ela só viria na minha vida a partir do momento que eu dispusesse cada vez mais na obra dele. Foi exatamente o que eu fiz. Agora, ao longo dos anos, Deus foi intensificando essas promessas de bênçãos, promessas de prosperidade, tanto que eu já me considerava uma pessoa abençoada, quando Deus usou uma outra pessoa numa igreja um dia e falou para mim que ele ia usar um dos grandes para me abençoar. E eu ficava imaginando, o que é esse um dos grandes para me abençoar? É claro que nós não temos tempo aqui para detalhar, mas o certo é que o cunhado do pastor Silas, o Odilon, e a Eixla veio ficar hospedado dentro da minha casa. O Silas Malafaia. Não, é o cunhado dele. Entendi. Cunhado, e a cunhada. O pastor Odilon hoje. Eles vieram ficar hospedados dentro da minha casa, e depois eu dei um material para eles. E eu lembro que quando eu estava arrumando material para dar de presente para eles, ele falou para mim assim, pastor, por que você não coloca isso na televisão? Eu peguei e falei assim, rapaz, meu sonho é colocar isso no programa do pastor Silas Malafaia. E eu nem sabia que ele era cunhado do pastor Silas. Ele falou, não, mãe, então arruma aí que eu vou levar para ele é meu cunhado.
E aí nós mandamos material para ele nos ligou, fechamos uma parceria. Essa parceria só durou 4 meses, porque a empresa não tinha estrutura suficiente para dar conta da demanda. Mas mesmo assim, Deus usou ele para projetar a nossa empresa. A promessa de Deus para projetar a nossa empresa nacionalmente. Aquela empresa que era regional, que era localizada só ali no estado de Goiás, em Goiânia, na verdade, nem Goiás não era, Goiânia. Ela passou a ser conhecida em Goiás e também em todo o Brasil, e daí para lá em todos. Qual ano foi isso, mais ou menos? Olha, 2003, deve ter uns 18 2012. anos isso, deve ter uns 18 anos, mais ou menos, né? E de lá para cá Deus vem abençoando cada vez mais. E eu lembro muito bem que até pouco tempo atrás Deus começou a mudar a conversa, a palavra comigo nessa questão de prosperidade. Algumas pessoas chegavam em mim e diziam assim para mim: pastor, Deus está mandando dizer para você que Ele vai te dar um avião. E eu olhava para aquela questão, Jordão, e eu ficava imaginando: gente, Deus é tão coerente, eu não vejo necessidade de avião na minha vida. Eu não vejo necessidade de ter um avião, não tem coerência nisso. Mas eu guardava aqui no coração, eu não murmurava nem duvidava, mas eu só questionava comigo mesmo, sabe, querendo saber por que é que Deus está falando que vai me dar um avião. E até então não tinha nada de marketing multinível, nada. Logo depois, de repente aparecia outro e falava assim: pastor, Deus mandou dizer para você escolher uma marca de um helicóptero. E eu falava: meu Deus, avião, helicóptero. E eu não entendia, porque eu não via necessidade de avião e muito menos de helicóptero. Aí um belo dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, Deus mandou dizer para você olhar uma marca de um avião para você. E aí, Jordão, o que foi mais interessante, você acredita que eu comecei a olhar esse negócio de marca de avião e pesquisar sobre questão de custo? Aí eu descobri que um avião, além de eu ter que gastar uma fortuna com avião, ele me custaria algo em torno de R$30 mil por mês para manter o avião. Aí eu vi que não era para mim mesmo. Falei: não, esse negócio é conversa. Eu acho que Deus não tem isso, não é possível. Para que eu vou gastar R$30 mil em manutenção de um avião, com hangar, com piloto, com isso, com aquilo e tal? Mas eu guardava aqui no coração, eu nunca reclamava, eu sempre guardava aqui e ficava quietinho. Mas um belo dia, um pastor foi pregar lá na nossa empresa, num culto que a gente realiza todas as segundas-feiras na nossa empresa, e ele terminou de pregar, eu levei ele para casa da minha mãe, que é na minha fábrica mesmo, e nós fomos tomar um café. Quando terminamos o café, ele virou para mim e falou assim: pastor, Deus me mostrou uma bênção da prosperidade sobre a sua vida, e essa bênção da prosperidade é como a prosperidade da vida de Abraão. Eu vejo pessoas, eu lembro até hoje ele falando, eu vejo pessoas vindo do Brasil todo para cá, para essa sua empresa pegar porção dessa bênção que Deus te deu e espalhar ela no Brasil. Mas de repente eu via também pessoas vindo do mundo inteiro para esse lugar, pegar porção dessa bênção e levar para outros lugares para serem abençoados por esse lugar. Até então não sabia de nada, não tinha noção nenhuma de nada, quando de repente meu irmão faz a proposta para a gente trabalhar com marketing multinível, porque ele já vinha de uma empresa de marketing multinível. Eu falei para ele: Lúcio, eu não tenho um pingo de interesse nisso. Passou 2 meses, o meu filho chegou, sentou comigo na mesa e falou: pai, vamos fazer um negócio assim. Ele não sabia direito, mas ele me explicou algo parecido com aquilo que o meu irmão já havia falado. Eu falei: seu tio falou um negócio desse, de repente conversa com ele lá. E o meu filho Guilherme foi lá conversar com meu irmão. Naquela noite ele ficou transtornado. Ele voltou no outro dia completamente transtornado com a ideia do marketing multinível. E aí, tanto que eu falei para ele: olha, se você quiser trabalhar, se você quiser pegar firme nesse negócio, você pode fazer, eu vou bancar. E aí nós começamos a pagar o projeto, a construção do projeto, a ideia, a manutenção das pessoas para criar o projeto do marketing multinível. E a pergunta minha foi: quanto tempo eu vou precisar pagar vocês para fazer isso? Ele falou: uns 6 meses. Durou 1 ano e 6 meses. E eu já estava quase desistindo. Mas eu não entendia nada do que era o marketing multinível, mas aquela palavra que o pastor disse, que a bênção viria sobre a minha vida, e dali daquele lugar sairia para o Brasil todo e depois para o mundo todo, eu comecei a entender que era aquela palavra que Deus estava cumprindo. Exatamente. E aí o marketing multinível começou. Ele começou, e quando ele começou, aí que eu entendi a ideia do avião e do helicóptero. É claro que hoje nós não temos condição de comprar avião e muito menos manter o avião, mas eu tenho certeza que se continuar nessa escalada que estamos, e se Deus continuar nos abençoando como Ele está nos abençoando, eu não tenho dúvida que vai chegar o momento da gente ter
um avião ou vamos ter um helicóptero, porque Deus falou. E você vê assim coerência nisso, não pela uma questão de luxo, mas uma questão de necessidade. A diretoria precisa estar viajando para vários lugares, vários estados, para eventos, treinamentos, etc. Então é fundamental. E Deus, ele é muito sábio, quando ele dá um direcionamento, ele já sabe o que ele quer naquilo ali. Exatamente, é porque Deus, na verdade, quando ele fala que ele vai nos abençoar, ele não, a única coisa que ele nos dá é pistas, né? Ele vai dando pistas aqui e ali. E como a questão cristã, a questão de Deus e o homem é fé, a gente tem que acreditar. Então, quando Deus fala alguma coisa, independente de ser impossível ou não, você tem que acreditar naquilo. Né? Você tem que guardar aquilo no seu coração, como diz a palavra de Deus, né? Que Maria, Deus falava para ela, o anjo falava para ela como que seria a chegada do Messias, como é que Deus ia agir na vida dele, e a Bíblia diz que ela guardava aquilo no coração, né? Então é mais ou menos por aí. E uma coisa que mais me chama a atenção foi exatamente a entrada sua no projeto, a entrada sua no processo, porque o que mais encanta a gente é as peças, porque Deus, ele falou no começo que ele ia trazer as pessoas certas para estarem com a gente. E aí quando surgiu o negócio do Guilherme procurar você através de uma outra empresa de marketing multinível, sem nem saber quem era Jordão Moraes, sem nem saber o que você fazia, enfim, ele contactou você e você veio cair de paraquedas dentro da nossa empresa no exato momento em que a gente precisava ter alguém para dar o start, né? Precisava ter alguém para dar o start. Então você é uma outra peça-chave nesse processo que Deus havia nos prometido. E às vezes muita gente não entende isso. Às vezes até alguém manda mensagem para a gente da empresa ou liga: ah, mas vocês estão privilegiando demais o Jordão, vocês tratam o Jordão como se fosse filho. Eu gostaria de tê-lo como filho, verdadeiramente eu queria que você fosse o meu filho, né? Você é o filho que faltou lá em casa, né? Porque os dois meus são fundamentais no processo, mas faltava um filho, Jordão Moraes, e você entrou como um filho adotivo, né? Muito grato, entrou no processo e nós somos muito gratos por isso aí. Eu sei que Deus vai continuar nos abençoando, porque o projeto, Jordão, é uma coisa que eu vejo que Deus olha para mim e ele enxergou em mim esse potencial para poder investir, é que eu nunca fiz conta de dinheiro. Nós nunca trabalhamos por dinheiro naquela empresa nossa. Nós sempre trabalhamos, a prioridade nossa era projetar o reino de Deus. Tanto que quando nós começamos a Marca da Paz no início, é claro que a gente não tem tempo para detalhar, mas nós começamos a fabricar 30 camisetas por mês, 30, e não vendia. Ninguém comprava camiseta com mensagem bíblica, principalmente no segmento que a gente estava, que era o segmento evangélico da Igreja Assembleia de Deus. O povo não usava camiseta, eles achavam que era até pecado, vamos usar assim um termo bem popular, né? Usar uma mensagem que tivesse escrito o nome de Deus ali e tal. Aí eu volto lá na minha mãe no muro, né? Então muitas pessoas, então quem comprava? São pessoas de igrejas que eram neopentecostais, enfim. Mas eu investia, eu pagava para fabricar aquelas camisetas, porque nós não vendíamos ela. E eu ia estocando uma camiseta ali. Às vezes eu pegava um carrinho velho que a gente tinha, saía vendendo no interior, para os amigos, para os parentes, para os conhecidos. E com isso a coisa foi crescendo. Mas eu lembro que um dia Deus falou que aquela situação, ela iria mudar. Deus ia mudar aquele quadro, né? E qual quadro que era? O quadro daquela camiseta com mensagens bíblicas está sendo empurrada por mim, né? Uma hora aquela camiseta ia me empurrar, né? E chegou de fato, isso acontece. Então hoje as camisetas com mensagens bíblicas, ela é o carro-chefe da nossa empresa. Nós hoje fabricamos todo tipo de produto, né? Calça, camisa, vestido, enfim. Mas o carro-chefe ainda é a camiseta com mensagem bíblica. E uma coisa interessante a respeito dessa questão do crescimento é que você vê, e eu estou falando para você agora, a pessoa que está escutando, assistindo esse vídeo, é que você vê quando você está perto tanto do Itamar, Valdirene, dos diretores, você vê uma humildade incrível neles, porque até na Bíblia você vê que no início Saul também era humilde. Você vê indícios de que Saul, as coisas que ele falava, o que ele agia, como ele agia, ele era humilde. Chegou um certo momento que ele teve tanto poder, começou a crescer e a humildade foi deixando de lado. E Deus começou a dar poder, começou a dar autoridade na mão de Itamar e de Valdirene, e a humildade permanece, e isso me alegra muito. Você que tem a oportunidade de ir visitar
visitar a fábrica lá e conhecer de perto, conhecer eles de perto, ver eles, você vai ver que vai estar sempre com um sorriso no rosto, quando eles estiverem disponíveis, vão estar lá abraçando, brincando, conversando. Isso não tem preço, porque isso a gente sabe que é a grande chave do segredo do sucesso. Humildade em primeiro lugar. Mas só pra gente finalizar, Itamar, eu queria fazer uma pergunta chave para você responder e a gente finalizar esse vídeo. O que é prosperidade para você? Então, é aquilo que eu falei para você. Prosperidade, na minha visão, é você estar no lugar certo, fazendo o que é certo, principalmente para a obra de Deus. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, a prosperidade ela vem automaticamente. Então, quando é que eu me achei próspero? Quando Deus me colocou no lugar que eu imaginava que era o lugar que Deus queria, dentro da igreja, fazendo um trabalho na escola bíblica dominical. Eu comecei a fazer o trabalho na escola dominical, foi quando eu senti que Deus abriu as portas para o meu negócio. Então, a partir do momento que eu vi que Deus abriu as portas porque eu estava disposto a fazer aquilo que Ele queria, eu simplesmente dei aquela, sabe, aquele feeling. Eu entendi, não, é aqui que é o meu lugar e é aqui que eu vou continuar fazendo as coisas para Deus, porque eu sei que Deus vai me abençoar. E eu simplesmente eu fazia e fazia. A minha motivação era fazer as coisas para Deus, porque aí um dia eu lembro muito bem que uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, continue cuidando da obra de Deus e não se preocupe que Deus vai cuidar do que é teu. Aí eu entendi claramente que o segredo era fazer a obra de Deus. Então, o que eu faço dentro da empresa hoje? Eu não faço camiseta, Jordão. Eu não faço roupa. Eu faço a obra de Deus lá dentro. Então, todo mundo que entra dentro da minha empresa, ele tem que sentir a presença de Deus. Ele tem que ver que Deus está ali. A partir do momento que ele vê que Deus está ali, roupa é uma consequência, o restante ele vai comprar. Com certeza. Por isso que eu recebo hoje ligações de muitas pessoas, eu recebo testemunha de muitas pessoas me dizendo assim que quando vê a camiseta ele não consegue ficar sem comprar, ele apaixona pela mensagem, ela apaixona por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí eu vejo que prosperidade é exatamente isso. Porque muitas pessoas já começaram a empresa para copiar a minha. Muitas pessoas já tentaram ser concorrentes meu no processo de fabricação de camiseta. Mas por quê? Porque eles olham a minha prosperidade e pensam que o segredo de ganhar dinheiro está na fazer a camiseta. E não é fazer a camiseta, é fazer a obra de Deus. Só que eles não fazem a obra de Deus e querem ganhar dinheiro com a palavra de Deus nas camisetas. Aí Deus não deixa. Deus não deixa. Então, prosperidade para mim hoje é fazer a obra de Deus a qualquer custo e a qualquer preço. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você que está vendo essa entrevista, eu quero dizer uma coisa para você: todos nós temos a oportunidade de ser próspero, só que poucas pessoas enxergam isso que eu falei aqui agora. E talvez pessoas façam cursos e mais cursos durante a vida dele toda para aprender a ganhar dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você: o segredo de ganhar dinheiro, o segredo é Deus. Você pode tentar tudo quanto é coisa, se você não conseguiu, o segredo do seu sucesso é Deus. Então, se você juntar ali, se você for fazer aquilo que Deus quer, preparou para você fazer, eu tenho certeza que a prosperidade virá. É isso. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado, uma excelente entrevista aqui. E eu queria que você ficasse totalmente abençoado com essa palavra, com essas palavras do nosso Itamar Batista. Eu tenho certeza que vai ser um fôlego para o teu negócio, para você crescer. Perceba que Itamar, assim, provavelmente como você, cresceu do nada, do zero, apenas com uma ideia, apenas com vontade. Então essa é a grande sacada: obediência, fazer aquilo que Deus direciona a fazer, estar no centro da vontade de Deus e pagar o preço todos os dias. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E esse foi mais um De Carona com Jordão Moraes. Jordão Moraes e Itamar Batista. Valeu, galera. Tchau, tchau.